O lado sombrio da hipergamia feminina. Você já olhou para uma mulher que amou de verdade e não conseguiu entender por que ela foi embora? Não foi traição, não foi briga, não foi nada que você fez de errado no sentido óbvio. Ela simplesmente foi. E o pior, foi para alguém que na sua cabeça não faz metade do que você fazia por ela. Fica aí, porque o que eu vou te explicar hoje vai mudar a forma como você enxerga relacionamentos para sempre. E talvez, só talvez, vá fazer você parar de culpar a si mesmo por algo que nunca foi sobre você. Deixa eu te contar a história do Rafael. Rafael tinha 28 anos, trabalhava duro, era dedicado, leal. Não era o cara mais bonito da sala, mas compensava com presença, com cuidado, com consistência. Ele conheceu a Camila numa época em que ela estava saindo de um relacionamento complicado, se reestabelecendo emocionalmente, tentando reconstruir a vida. Rafael estava lá, sempre estava lá. Ele pagou conta quando ela não tinha, ouviu durante horas quando ela chorava, ficou acordado até às 3 da manhã respondendo mensagem, abriu mão de oportunidades de trabalho para estar perto dela, construiu a vida inteira em torno dessa mulher. 2 anos depois, Camila foi embora. Foi para um cara que ela conheceu no trabalho, um cara que não ligava todo dia, um cara que cancelava planos sem cerimônia, um cara que, aos olhos de Rafael, era tudo o que ele não era, distante, imprevisível, ocupado demais para dar atenção. Rafael passou meses tentando entender. Perguntou para ela, perguntou para amigos, perguntou para si mesmo nas madrugadas. A resposta que ele recebia era sempre vaga. Você é incrível, mas eu precisava de algo diferente. O que é esse algo diferente? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje, e a resposta tem um nome, chama hipergamia. Hipergamia é um conceito da psicologia evolutiva. Em termos simples, é a tendência natural da mulher de buscar um parceiro que ela percebe como superior a ela, em status, em recursos, em dominância social, em confiança, em presença. Agora, antes de você fechar o vídeo achando que isso é misoginia, me escuta. Isso não é um ataque a mulheres, é um mecanismo, é biologia, é o resultado de milhares de anos de evolução humana, onde a sobrevivência da mulher dependia de estar ao lado do homem mais capaz de protegê-la e proteger seus filhos. A mulher moderna não pensa conscientemente assim. Ela não acorda de manhã e fala, hoje vou trocar meu namorado por alguém de status mais alto. Não funciona assim. Funciona no subconsciente, funciona no instinto, funciona naquele sentimento que ela mesma não consegue explicar direito. Aquele, eu não sei, eu só sinto que algo está faltando. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o Rafael não perdeu a Camila por um homem melhor no sentido moral. Ele perdeu para um homem que ativava algo primitivo nela. Algo que ele, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, com toda a sua lealdade, simplesmente não ativava da mesma forma. Vou te explicar como esse mecanismo funciona na prática, e quero que você preste muita atenção aqui, porque isso é o coração do que estamos discutindo. A hipergamia feminina opera em 2 níveis. O primeiro nível é o que eu chamo de hipergamia de recursos. A mulher busca um homem com mais dinheiro, mais estabilidade, mais posição social. Isso é o que a maioria das pessoas entende quando ouve a palavra. E sim, existe, acontece. Mas esse não é o nível mais profundo. O segundo nível, o mais poderoso, o mais invisível, o mais mal entendido, é a hipergasia de dominância. Não é sobre conta bancária, é sobre a forma como um homem ocupa o espaço, é sobre a segurança interna que ele projeta, é sobre o fato de que ele não precisa da aprovação dela para se sentir completo. E é exatamente aqui que o Rafael errou, não por ser mau, mas por ser desnecessário. Quando um homem dá tudo, quando está sempre disponível, quando faz da mulher a prioridade absoluta da sua existência, ele inconscientemente manda uma mensagem: você é mais valiosa do que eu. E a mulher recebe essa mensagem, talvez não conscientemente, mas o instinto dela recebe, e o instinto dela começa a questionar: se ele me coloca num pedestal assim, o que é que ele tem de tão especial? É cruel dizer isso, mas é verdade. A dedicação excessiva, o cuidado sem limites, a disponibilidade total, essas coisas que num mundo racional seriam as qualidades mais preciosas de um parceiro, num contexto evolutivo, elas disparam um alarme.
Porque um homem de alto valor não precisa se curvar tanto. Um homem de alto valor tem opções. Um homem de alto valor tem uma vida que importa além do relacionamento. Agora vem a parte que vai te incomodar de verdade. A hipergamia não tem lealdade com bom caráter. Ela não premia a bondade. Ela não premia esforço. Ela responde a sinais de valor percebido. E valor percebido é construído por coisas que na nossa cultura a gente ensina os homens a suprimir. Confiança sem necessidade de validação, presença que não implora atenção, limites que não se curvam por amor, propósito que existe independente de qualquer mulher. Você foi ensinado que amar é se dedicar completamente, que cuidar é estar sempre disponível, que ser bom parceiro é colocar a outra pessoa primeiro, sempre, sem exceção. Ninguém te ensinou que isso pode ser exatamente o que destrói a atração. Não porque amor seja errado, não porque cuidado seja fraqueza, mas porque existe uma diferença enorme entre um homem que ama de uma posição de força, que escolhe estar ali, que tem onde estar se não estivesse, e um homem que ama de uma posição de necessidade, que não sabe quem é sem o relacionamento. A mulher sente essa diferença. Ela talvez não consiga nomear, mas ela sente. Tem um fenômeno que acontece com frequência que eu preciso te mostrar. Chama de ciclo da hipergamia, e ele é mais comum do que você imagina. Uma mulher passa por uma fase difícil da vida, divórcio, término, instabilidade emocional. Nessa fase ela busca segurança, busca cuidado, busca alguém estável, presente, previsível. Ela encontra esse homem, ela se estabiliza com ele, ele a ajuda a se reestruturar emocionalmente, a reconstruir a vida. E então, quando ela está bem novamente, quando a autoestima voltou, quando a vida está organizada, quando ela voltou a se sentir desejável e poderosa, ela olha para o homem ao lado dela e percebe que o que ela precisava na crise não é necessariamente o que a atrai no pico. O homem que foi porto seguro na tempestade pode não ser o homem que acende algo nela no sol. Isso é devastador para quem está do lado de fora, e é ainda mais devastador porque o homem que foi porto seguro geralmente não entende o que aconteceu. Ele fez tudo certo, ele estava lá, e ainda assim foi descartado quando a tarefa estava concluída. Não estou dizendo que toda mulher faz isso conscientemente. Eu estou dizendo que o mecanismo existe, que é real e que ignorá-lo é perigoso. Então o que você faz com tudo isso? Primeiro, para de te culpar pelo que você não sabia. Ninguém te explicou essas coisas. Você foi criado numa narrativa em que amor e dedicação são suficientes, onde ser bom basta, onde a lealdade é recompensada com lealdade. Ninguém teve a honestidade de te dizer que a atração funciona por leis diferentes das da moralidade. Então, o primeiro passo é parar de carregar o peso de uma derrota que você não poderia ter evitado sem a informação que você agora está recebendo. Segundo, e isso é mais importante do que qualquer estratégia, você precisa construir uma vida que não precise de nenhuma mulher específica para fazer sentido. Não estou falando de frieza, não estou falando de não amar, eu estou falando de ter um propósito, uma identidade, uma direção que existe independente de quem está ao seu lado. Porque o paradoxo cruel da hipergamia é esse: quanto menos você precisar de uma mulher para se sentir completo, mais você vai atrair o genuíno interesse dela. Não é jogo, não é manipulação, é simplesmente se tornar um homem que tem algo a perder além do relacionamento. Um homem que escolhe estar numa relação porque quer, não porque precisa. Terceiro, aprenda a observar antes de investir. O Rafael investiu tudo antes de entender com quem ele estava, antes de saber se a Camila estava ali por quem ele era ou pelo que ela representava naquele momento da vida dela. Isso não é desconfiança patológica, é sabedoria, é dar tempo para o tempo antes de se dissolver completamente no outro.